Talvez ver gente falando sobre morte seja um dos meus vícios em questão de dorama. Mas é que eu acho que geralmente, e eu digo como alguém que assistiu todos os conhecidos, se tiver algum que eu não tenha assistido, realmente, comenta aqui que eu vou com certeza dar uma chance. E saiu com um olhar mais puro e bonito sobre o fim. De coração mesmo. Eu não tive nenhuma sensação ruim ou problema, dificuldade com nenhum dos que eu vi. E hoje eu vou te apresentar o que pra mim é 1000 de 10. E eu tenho até um carinho, mas ao mesmo tempo falar dele me deixa nesse estado só de pensar sobre ele, na real. Hoje a gente vai falar de A Caminho do Céu. Nada me preparou pra assistir A Caminho do Céu. Eu vim A Caminho do Céu ano passado. Não tem tanto tempo assim. Inicinho do ano passado. E eu venho ensaiando indicar ele pra vocês. E hoje eu notei que o vídeo tinha ficado ruim. E hoje eu tinha chorado tanto no vídeo principal, mas eu falei, eu vou refazer porque nada mais justo do que falar de grandes pais, que não são pais de verdade, do que começar com esse. Ou melhor, com esses. Aqui a gente tem quase uma dobradinha. E você não vai se arrepender de conhecer esses que são grandes homens. Aqui a gente vai ter o prazer de conhecer essa fofura aqui. Um menino autista. Mas eu quero roubar e começar a história com a história dele bebê. Se eu conseguir. Juro que é genuíno. Esse dorama me fez chorar tanto, tanto, mas me fez tão feliz no decorrer dele, que, sei lá, eu acho que feliz em conhecer, em ter a chance de ver, de entender que a vida tem muitas camadas e que nunca vai ser simples ou preto no branco, sabe? A gente começa com essa criaturinha sendo um bebezinho que foi abandonado. Não vou entrar em detalhes como, porque quando você assistir você vai ficar assim. Tá na Netflix, só tem 10 episódios, em torno de 50 minutos, e tá dublado. Então, pelo amor de Deus, não inventa desculpa, vai lá assistir. É virado. Vai, boba. Você não vai se arrepender. Quando ele é abandonado, ele é encontrado pelo melhor bombeiro pai do mundo. Gente, eu assistiria 16 episódios desse homem sendo pai. Facinho. Olha, eu acho que nada me preparou pra esse homem sendo pai. Nada é tão lindo, doce e cuidadoso. Ele é extremamente metódico com as necessidades desse filho. Assim como um dos meus pais favoritos do mundo, que é o pai de uma advogada extraordinária. O filho dele tem suas particularidades para comer, que é muito comum no caso de crianças autistas, né? Crianças jovens, que esse aqui já é um jovem. Então ele se preocupa com o ovo, e ai, eu amo esses detalhes. Não pela necessidade, mas por ver que existem pessoas boas o suficiente para entender as necessidades dos outros e as supri-las. Só pelo ato de ser um bom ser humano. E eles dois, né, conforme o menino vai crescendo, o menino vai dependendo mais ainda dele, e ele decide criar uma empresa que vai cuidar, basicamente, da passagem. Mas não da pessoa em si, que faleceu, mas das coisas. Eles fazem a última mudança da pessoa. Eu sei que isso não é um assunto tão comum, mas eu tive que perguntar. Então eu perguntei à minha mãe, e ela disse que o meu pai conhecia uma família que também fazia isso, na cidade que a gente morava. Ela falou que é uma coisa muito pequenininha, sabe? Assim como a gente tem essa sensação assistindo a série. Não é uma coisa assim, nossa, um alarde gigante. Afinal de contas, é um momento muito doloroso. Mas que existem sim pessoas que fazem esse processo. E basicamente, eu sei que não é todo mundo, porque tem muita gente que a família mesmo cuida. Só que tem pessoas que sentem que a dor ultrapassa eles. Então fazer isso não seria tão simples. E o menino, ele aprende da forma mais respeitosa e cuidadosa possível como fazer isso. E não só isso, mas como findar de fato. Gente, é porque eu fico lembrando dos episódios. E, cara, esses episódios me marcaram muito. Todos os episódios. Todos. Não tem um episódio que não tenha uma camada que te marque verdadeiramente. E aí você vai vendo que ele se preocupa em juntar cada detalhe do que ele considera precioso, que vale a pena dividir com a família, naquela última caixa ali. Porque eles não fazem assim, sabe? Não é duro como uma mudança comum, onde eles jogam tudo dentro de uma caixa e entregam. Eles entregam só o que de fato eles consideram importante, sabe? Geralmente uma última caixa, que às vezes vai sempre variar de tamanho. E o resto eles de fato se desfazem. Só que você vai vendo a história do jovem, do senhorzinho, que a vida é tão maior, que droga, do que uma caixa, sabe? Quantas vezes a gente perde uma pessoa e a gente não faz ideia.
se a pessoa tem o hábito de colecionar selos ou bichinhos de pelúcia, sei lá. Quais são as músicas favoritas da pessoa e o que é na sua playlist vive no repeat. E eu acho tão doce eles se preocuparem em pegar não só os documentos ou uma coisa que de fato possa ser extremamente útil, mas, sei lá, um cartão de visita para guardar. Os papéis que eles estudaram pela última vez. Coisas que ficaram em cima das suas bancadas por anos. É muito emotivo e emocional. Eu acho que não é a série pra todo mundo. Se você tá passando por um momento difícil, não é a série pra você. E não é porque eu acho que ela gera muitos gatilhos, não. É óbvio que sempre pode acontecer com alguém, mas eu acho que ela é muito tocante, sabe? Você se pega repensando muito na vida. Você se pega se colocando num papel de questionar mesmo o que você tem feito. Eu acho que foi uma série que me tirou muito do meu local de conforto, porque até aí tudo já é muito difícil. Só que a gente tem um grande acontecimento da série, que de fato faz a gente entender e conhecer um novo pai. O nosso pai do prota falece. E eu acho que é muito repentino e triste, porque a gente vê um menino autista que vai ter que lidar com esse novo momento. E eu acho que meio que a gente tá mais despreparado quase do que o menino. Porque é muito significativa aquela partida, sabe? Todas as etapas. E eis que o responsável pelo menino não é tão responsável assim, não é mesmo? Esse homem bonito, ele participa de lutas ilegais. Ah, Mari, então, amigos, é complicado. Eu acho que a gente de fato se pega questionando ele e o caráter e os motivos que ele tá lá. Só que, com o passar dos episódios, você vai entender que a dor não é unilateral. Que falhar com alguém pode mudar sua vida para sempre. E ele sente que falhou. Perder um grande amigo, um grande amor, pode mudar você para sempre. E aqui a gente tem um ex-boxeador que tem um buraco dentro de si do tamanho de um ser humano, que tá de novo tendo que lidar com uma perda. Dessa vez do seu irmão. Ele puxou uma cadeia ali, né, menina? Camadas da vida, né? Da dele. Só que a gente vê que ele não é tão seco assim, fechado, ou esse ser humano terrível. A gente tem o melhor alívio cômico possível, que é a vizinha. E ela é uma pessoa extremamente engraçada. Eu acho que se de algum jeito eu não conseguir fazer você querer dar um play, eu vou deixar um dos meus takes favoritos do convívio desses dois. Não é quando eles de fato já são próximos. Não, e tudo isso é muito especial também. Mas eu gosto da primeira vez que ele lida com uma obsessão do seu sobrinho. O sobrinho tá tentando ensinar ele como cuidar, né? Da última viagem das pessoas. E ele fica obcecado por ter montado uma caixa. E a caixa tem ido parar no lixo. E, como uma boa pessoa autista, ele cria esse hiperfoco e tem essa necessidade de achar essa caixa. E eles vão parar no lixão. De fato. Só que o desespero, a raiva, a chateação e a frustração, por mais que sejam palpáveis, se tornam em alegria e tranquilidade. Sensação de alívio quando eles encontram. E acho que é a primeira vez que eles fazem, de fato, alguma coisa juntos. Mas daí pra lá as coisas começam a ser mais entendidas. Difíceis elas sempre serão, porque lidar com um ser humano é difícil. Mas eu acho que a partir desse momento, o nosso novo pai, ele começa a ter um pouco mais de consciência. Mesmo que tenha dificuldade de demonstrar no início. Se você nunca assistiu e você não tá passando por um momento muito duro, eu acho que é o play mais garantido que você pode dar nesse feriado. É impossível que você não se emocione com pelo menos uma das histórias. Ou com todas. Eu acho que é muito difícil sair ileso dessa série. Sabe? Sair sem refletir, sem sentir, sem chorar. Mas, com certeza, foi a melhor série antiga, né? Porque não é do ano passado, que eu assisti em 2025. E ela mudou com certeza algo dentro de mim. Eu acho que ambas as relações de pai, que ambos acabam tendo, por mais que a relação, né, com o segundo não seja tanto de pai assim, você ainda vai ter a sensação de cuidado, carinho e afeto mais genuína possível.
Eu acho que a estrutura e a ideia de que eu vou te apresentar em uma semana alguns dos meus pais, que não são propriamente pais favoritos da Dramaland, é porque são caras que eu particularmente acho inacreditáveis, de tão únicos. Com certeza, esses são os meus favoritos e esse aqui, mesmo que tendo pouco tempo de tela, é um dos caras mais lindos e fantásticos que a gente vê. E além disso, ele dá abertura para esse aqui, que é o irmão mais novo dele, se tornar o cuidador e o pai do filho dele após o falecimento dele e fazer a gente chorar, se emocionar, se sentir muito dentro da história. Eu acho que é uma dupla quase que dinâmica. Então você não vai se arrepender de dar uma chance pra Caminho do Céu, eu tenho certeza absoluta disso. E amanhã a gente se encontra aqui pra eu te apresentar mais um pai que não é bem pai. Maravilhosos da Dramaland. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.